tem muita gente aqui que ainda não me viu pregar, né? Alguns irmãos chegaram depois e a gente, nessa série de pregações, eu cedi esse espaço para a comunidade, né? Para gerar maturidade, para que a gente pudesse aprender uns com os outros. E foi muito bom a gente ter tido esse tempo, porque isso demonstra como nós não somos chamados a sermos os protagonistas do Evangelho, da obra de Deus. O Senhor nos chama a compartilhar e viver isso em comunidade. E foi muito bom essa série de pregações que a gente fez. Foram 10 sermões. E assim, foi muito impactante. A gente estava conversando que no final do ano a gente pretende colocar uma enquete para ver qual das séries de pregações que a gente fez mais marcou as pessoas, até para a gente poder entender o que o Senhor falou contigo. Amém? Gente, mais uma vez, que prazer poder falar do Evangelho de Jesus Cristo para vocês hoje. E esse texto que a gente leu, ele fala coisas muito interessantes. Uma das principais coisas que esse texto vai falar e vai nos explicar é sobre acesso e restituição. Por quê? Se a gente fosse olhar pelo contexto, nos capítulos anteriores, quando a gente abre Lucas capítulo 18, 19, então se você abrir sua Bíblia, em Lucas 18 você vai ver uma série de pequenas histórias, né, pequenos blocos de histórias, perícopes, como a gente chama, e essas histórias vão dizendo muito, que vai descrever o que vai acontecer nesse capítulo de Lucas, capítulo 19. Então, em Lucas 18, nós vemos primeiro uma viúva que clama diante de um juiz indiferente, uma parábola de Jesus. Depois, nós vamos ver uma outra parábola de Jesus, que é a parábola do publicano e do fariseu. Obrigado. Ah, sim, boa. Gente, eu estava vendo um negócio da oferta aqui, aí eu reparei que acho que o QR Code que está aqui colocado está falhando, está dando algum erro, né? Mas se você colocar o e-mail, vai funcionar direitinho. Show, obrigado, Gui. Eu nem te disse não, valeu. Pessoal, a chuvinha aí. E aí, se começar a bolhar aí vocês, a gente puxa a cadeira mais pra cá, tá? E tranquilo. Gente, então continuando, primeiro as crianças, depois do publicano, e essa história do publicano e do fariseu vai com tudo a Bíblia, a gente vai falar aqui hoje. Nós temos as crianças que são afastadas, como se o reino fosse apenas dos adultos. E Jesus fala em minhas criancinhas. Então perceba, tudo é sobre acesso. A viúva não tem acesso, o publicano não tem acesso, as crianças não têm acesso. Tem um cego que fica gritando à beira do caminho também, que todo mundo ignora ele, esse cego também não tem acesso. Ou seja, tudo no capítulo 18 parece que está indicando isso não é para você. O Evangelho de Jesus não é para você. Aquilo que Jesus fez não é para você. E muitas vezes a gente se sente assim. O sistema religioso, a estrutura social, o senso comum vai dizendo para nós, vai erguendo muros invisíveis, parecendo que nós não podemos chegar até Jesus. Nós não somos dignos de chegar até Jesus como se a gente precisasse, de alguma maneira, de conquistar essa dignidade para estar na presença dele. Então, na cidade, ou seja, na cultura do nosso tempo, nós chamamos isso de mérito. Você tem o mérito, a honra, a dignidade de estar em determinado lugar. Na fé, nós chamamos de desempenho. Nas redes sociais, talvez, a gente chame de relevância. Essa, muitas vezes, são as novas fronteiras da exclusão que nós vamos criando. Quem tem acesso, pertence. Quem não tem, observa de longe. Mas é exatamente nesse ponto que o Evangelho começa a trabalhar no nosso coração algo diferente. E à medida que o texto vai avançando, nós vamos percebendo esse fio condutor do Evangelho. A religião fecha portas, mas Deus abre o caminho pelos poucos. Quem nunca se sentiu excluído por causa de religião, não é? De irmãos da igreja, que aqui ninguém é tão especial assim, nós também somos pecadores. E Jesus, dentando para caralho. Tudo bem. E é muito interessante que, diante desse texto, diante disso que tem acontecido, nós vemos então um jovem rico. É a última história do capítulo 18. E esse jovem é irrepreensível. O que é irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não é que não tem pecado. Ela tem pecado, ela reconhece o pecado dela e ela está frequentemente pedindo perdão. Então alguém irrepreensível é alguém que vive uma vida correta diante do Senhor.
E esse era o caso do jovem rico. Ele era, além disso, um homem muito bem posicionado. Ele sabia da Bíblia. Enfim. Mas muitas das vezes, quando estudei esse texto de Lucas 18, ele acaba sendo incapaz de fazer aquilo que Jesus pede. Pega tudo que você tem e dá os pobres. E aí fica com medo. Então, essa história de Lucas 18 diz muito para nós. É muito interessante, eu não vou ler aqui o texto para a gente não ocupar tanto tempo, já que o nosso tema hoje é Lucas 19, mas é muito interessante como esse fariseu ele chega com uma empáfia diante de Jesus. Ele chega assim, bom mestre, já chega com essa, né? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Sim, acho que ele devia estar esperando assim, Jesus fala, não precisa fazer nada, já fez tudo, você é muito crente. E aí Jesus fala assim, resume a lei, que a gente já aprendeu, né? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, o teu entendimento, etc, etc, etc. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, o jovem rico, ele tem a coragem de falar para Jesus o seguinte. Jesus, isso eu já faço desde criança. Isso aí eu já aprendi, isso aí escolinha dominical lá que eu ia, a gente aprendeu esse papo aí. Isso aí, pelo amor de Deus. É como se ele estivesse falando assim, o senhor não sabe quem está falando. Falando comigo. Jesus olha para ele assim e fala assim, então tá bom. Então, já que você é muito crente, pega tudo que você tem, contabiliza, vende, dá para os pobres. É muito interessante, dizendo, fala assim, pega tudo que você tem e dá para os pobres. Ele fala assim, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Ou seja, ele teria que ir para casa, vai ter que contabilizar tudo que ele tem, fazer um orçamento ali, qual é o nome que a gente usa? Não é nenhuma planilha, não. Um inventário, tudo que ele tem, contabilizar, encontrar os compradores, vender, pegar o dinheiro e entregar para os pobres. É um bom trabalho, né? E aí é muito interessante que esse homem, como Jesus fala isso para ele, ele se entristece e vai embora. E Jesus usa uma das frases mais famosas da Bíblia, que você com certeza já ouviu, e que é uma frase que ela é tão forte. A gente estava aqui sexta-feira e eu falei uma coisa muito importante, a gente tem que passar a crer na Bíblia, crer no que a Bíblia diz. Jesus diz o seguinte, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, na história da igreja, as pessoas tentaram ou diminuir o camelo ou aumentar o buraco da agulha, para ficar mais fácil e menos chocante essa história. E os discípulos, eles, na verdade, entendem isso que Jesus disse e eles falam assim, então, Jesus, peraí, se nem esse cara aí, é como se eles estivessem falando assim, Jesus, esse homem é o homem mais crente que a gente já viu. Ele é mais crente que a gente. A gente estava aqui olhando, reparando na nossa atitude, nas nossas questões, e eu acho que ele seria um ótimo discípulo. Talvez eles estavam pensando exatamente isso. Olha esse cara aí com a gente, hein? Já estava até fazendo conta. Olha, ele vai trazer uma grana, já poder botar aquela luz de LED lá quando for fazer o Sermão do Monte de novo. Sermão do Monte parte 2. Já estavam já fazendo vários planos. Judas já estava ali na planilha pensando quanto que eu vou roubar aqui hoje, fazer aquele caixa 2. Estava todo mundo animado. E aí, esse homem vai embora e os discípulos, diante dessa palavra de Jesus, ele diz assim, então, que pode ser salvo. Jesus diz uma coisa muito importante. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Muitas pessoas, quando leem esse texto, elas ficam querendo falar assim, não, mas não é bem isso que Jesus disse. Não, é bem isso que Jesus disse. É impossível. Só que muitas das vezes eles vão ler o capítulo seguinte. E o capítulo seguinte responde essa história aqui. No capítulo seguinte, a gente vê um camelo passar pelo buraco na agulha. Ele era um camelo maneirinho, que nem esse camelo aqui, desse jovem rico que era crente, era fiel. Era um camelo assim, bem esquisito, a gente vai checar lá. Mas, muitas das vezes, nós achamos que nosso mundo atual, onde eles têm muitas senhas, tem a senha do Instagram, a senha do Facebook, é a nossa geração do autoacesso. Tudo é senha, código, chave, performance. Mas quando a gente chega diante do Senhor, às vezes a gente coloca a nossa senha do nosso mérito, mas o login da falha funciona. Porque com Deus a gente não conquista. Com Deus a gente não pode chegar como aquele jovem rico chegou. Com Deus, talvez, a gente precisará ser mais parecido com um publicano, que era uma pessoa detestável naquela época, do que um religioso, um fariseu, que muitas das vezes é um sinal, um símbolo de alguém que é muito crente. Então, a pergunta que fica nesse texto de hoje é quem decide o acesso ao reino de Deus? Os discípulos achavam que sabiam.
Eles estavam delimitando as fronteiras durante todo o capítulo. Mas o Senhor iria revelar no capítulo 19 o que ele estava dizendo. Queria convidar você novamente a olhar para a sua Bíblia. A gente vai ler do verso 1 ao 6. E a gente vai caminhar aqui nesse texto, para que a gente possa compreender a verdade do Evangelho. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Enfim. Zaqueu aqui ele é apresentado de forma muito simples, mas carregada de tensão. Ele é o chefe dos publicanos, um homem rico, temido, respeitado e odiado. Mas talvez você não saiba o que é publicano, né? Os publicanos, eles eram as pessoas do mesmo povo. O que o Império Romano fazia? Eles eram muito inteligentes. Eles tinham uma grande terra para poder governar. Então, não sei se você já viu aí, ou lembra da escola, o mapa do Império Romano era todo Mediterrâneo ali. A África, o Oriente Médio, a Europa. E há muito território. Para funcionar, você tem que ter os funcionários públicos e pagar salário para eles. E para poder pagar o salário dos funcionários públicos, você precisa de impostos. Só que para Roma era difícil chegar a uma cultura que talvez eles não conheciam e estabelecer ali um estrangeiro para cobrar esses impostos. Então o que eles faziam? Eles eram muito mais inteligentes. Eles vendiam um título para você ter o direito de cobrar impostos em nome de Roma. Uma parte era imposto, outra parte era o lucro que você teria. Então, como se tivesse assim, imposto 20%. Aí você chegava, comprava um título que era caríssimo de Roma, e aí você iria cobrar 30% de imposto, porque 10% era seu. Isso acontecia com pessoas do próprio povo, porque ninguém melhor do que a própria população vai saber como cobrar, quem cobrar, como organizar. E isso para o povo de Israel era uma traição terrível. Imagina uma coisa, imagina que um outro país governou o nosso país aqui, ganhou numa guerra, e agora vai vir, esses estrangeiros vão nos dominar, vão nos oprimir, e aí vão ter brasileiros que vão comprar esse título para cobrar imposto da gente, extorquir a gente. Qualquer um aqui iria ficar revoltado. E obviamente a gente não tem esse cenário hoje, mas tem pessoas que a gente odeia muito, geralmente, na política, né? Pessoas que talvez a gente olhe e fale, isso aí é inferno mesmo. Então tenta imaginar Zaqueu como se ele fosse um político bem corrupto, aquele vereador que roubou bastante. Pensa aí o que você quiser. Mas acho que vai te ajudar melhor a entender a gravidade do que aquilo estava acontecendo para o povo. Então na cidade daquela época, o dinheiro de Zaqueu comprava conforto. Mas não comprava aceitação. As pessoas conheciam Zaqueu, mas ninguém queria Zaqueu por perto. Ele sabia disso. E porque ele sabia disso, ele queria ver quem era esse tal de Jesus. E é muito interessante que ele não começa crendo em Jesus. Ele começa com uma curiosidade. Quem que é esse Jesus aí? Só que é o seguinte, para ver Jesus, ele vai ter que passar pela multidão. Mas a multidão odeia Zaqueu. E se você é muito odiado por aquela cidade, muito odiado, será que você teria coragem de entrar no meio de uma multidão de pessoas que te odeiam? Pensando nisso, Zaqueu então decide fazer uma outra coisa. Vou subir uma árvore para ver Jesus. Ele era muito baixinho também, então não conseguiria ver muito perto. Então tinha dois problemas, né? Ou ele não conseguia ver, o povo odiava ele. Vai que o pessoal começava a bater nele no meio da rua, né? Podia acontecer. Então, ele sobe uma árvore. E é um gesto bem infantil, né? Subir na árvore, a mídia subiu aqui. É muito legal. É uma coisa mais de criança. A não sei que você trabalhe com isso. Geralmente envolve criança, né? E quando a gente sobe quando é adulto, a gente está brincando com alguma criança. Geralmente é assim, né? E é muito interessante que esse homem importante, poderoso, cheio de dinheiro, cheio de poder, se coloca numa situação meio humilhante de ter que subir numa árvore
para ver Jesus de longe. Mas isso já revelava um pouco do coração de Zaqueu. Ele preferia jogar, talvez, a reputação dele de homem poderoso no lixo para poder saber quem ele era esse Jesus. E quando a gente olha para o nosso coração, será que muitas das vezes a gente teria essa disposição de ser mal visto pelas pessoas para conhecer e viver Jesus? Isso é muito interessante, que daqui para frente, né, a gente vai chegar no momento e a gente leu o texto aqui antes, e a gente não viu o diálogo. O que Jesus falou com Zaqueu lá, quando eles estavam jantando. Mas esse coração de Zaqueu já vai revelando para nós que talvez a gente não saiba quem a gente se acha muito importante. Só que esse texto revela para nós que a graça convida cada um de nós. Ou seja, Jesus chega. E quando Jesus chega, a nossa história começa a ser transformada. Não foi Zaqueu que foi até próximo de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus meio de longe. Mas Jesus faz algo que talvez ninguém faria ali naquele lugar. Jesus levanta o olhar para aquele homem, para aquele publicano. E é muito interessante que Jesus não conhecia Zaqueu. Óbvio que ele conhecia, que ele era Deus, né? Mas ele nunca tinha conversado com Zaqueu. Mas ele vê aquele homem na árvore. E Jesus não fala assim, publicano, pecador, ou sei lá, fulano, ou você aí. Aquela coisa que a gente fala quando a gente não sabe o nome, né? Não sabe onde eles vão. Pô, irmão, tudo bem? Prazer, você veio aqui da igreja. É verdade, você não faz isso? Mas o texto ele vai revelando para nós que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, eu quero jantar na sua casa. Quero estar na sua casa. E esse detalhe parece muitas das vezes simples, mas é um detalhe enorme. Porque Jesus está, na verdade, chamando aquele homem por um nome que talvez ele não devia ouvir, a não ser pelos parentes. Se aquele homem era odiado, ninguém vai chamar ele de Zaqueu. Ah, é o publicano, é o amaldiçoado, é o filho do diabo, qualquer coisa assim. Jesus chama aquele homem de Zaqueu. Será que nós teríamos a disposição de ser como Jesus e termos um olhar diferente, muitas das vezes, para as pessoas que nós odiamos ou desprezamos? Será que a gente teria a coragem de chamar essa pessoa pelo nome e tratá-la como um ser humano, independente do que ela fez? Fica a pergunta. Então essa multidão, ela quer seguir em frente, mas Jesus ele decide parar. E esse momento de curiosidade de Zaqueu começa a se tornar então um espanto. Zaqueu percebe que não é ele quem está procurando, é ele que está sendo procurado. Em muitos momentos da nossa história, quando nós estamos procurando o Senhor, às vezes afastados do Senhor, não é que a gente acha Jesus, é que nós somos achados por Ele. E quando a gente começa a ter essa perspectiva, a gente começa a entender que tudo é pela graça do Senhor. Jesus chama para a mesa aquele que era inadmissível na cabeça de qualquer judeu naquela época. Qualquer pessoa iria odiar Zaqueu e nunca chamaria Zaqueu para se sentar à mesa. Jesus não se importa com isso. E chama esse homem. Na verdade, se convida, né? Se autoconvida para poder ficar na casa dele. Jesus também não é, não. Jesus não se incomoda com o que os outros pensam. Mas a gente tem que bem que sim. O que vão pensar de mim? Nossa, quando eu estiver no meu trabalho testemunhando de Cristo, o que vão pensar de mim se as pessoas saberem que eu sou crente? Ou que eu penso dessa maneira? Obviamente, esse não é um convite para a gente ficar debatendo, enchendo o saco das pessoas. Só. Isso é um convite para nós testemunharmos do Evangelho como Jesus fazia com o seu próprio Evangelho. Não se preocupando com o que o povo ia pensar. Aliás, para um Messias, para um rei, que talvez na nossa perspectiva, talvez com certeza na perspectiva dos discípulos, estaria procurando a aprovação do povo, Jesus procurava a aprovação de Deus. E só a aprovação de Deus que importa.
Jesus então fala isso para ele. Zaqueu desce rápido, como se não estivesse acreditando com aquilo que ele acabou de ouvir. E o texto diz o seguinte: recebeu-o com alegria. Talvez aquela foi a primeira visita que Zaqueu recebeu de fora, sem ser pessoas do trabalho dele e pessoas da família dele. Alguém que se compadeceu de um vilão. Jesus se compadeceu de um homem terrível, gente. E assim, abrindo um parêntese, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui no Rio, né? A gente tem visto o que tem acontecido no Rio de Janeiro, e obviamente que a polícia faz o seu papel, mas nós como cristãos não temos que odiar as pessoas. Independente delas terem merecido o fim, nossa, elas fizeram um crime, atiraram contra a polícia e morreram. É verdade. Como diz o ditado, né? A água é molhada. Acontece. Só que o nosso chamado não é odiar ninguém. E quando a gente passa a odiar, a gente passa a não cumprir a missão da igreja, que é fazer o que Jesus fez. Se eu odeio o bandido, eu não prego para ele que eu odeio ele, quer que ele morra. Eu quero que ele vá para o inferno. E se eu não tenho o coração de olhar para aquela pessoa e ver alguém que talvez Jesus chamaria e falar: posso ir na sua casa? Será que Jesus estivesse passando ali, no Morro do Alemão, passaria o chefe da Boca, lá o Doca, lá que está todo mundo lá, está foragido? Jesus falaria: quero jantar na sua casa. Qual seria a sua reza? Qual seria a minha reza? Talvez eu ficaria indignado, confessando para vocês. Mas isso não diz muito sobre Jesus? Fecha parênteses, podia deixar de comentar isso, né? As pessoas então começam a ficar escandalizadas, elas começam a perguntar: olha só, ele foi lá comer na casa daquele homem que oprime a gente. Quantas pessoas estavam certas em estar indignadas? Quantas pessoas perderam suas casas ou tiveram que se vender como escravos por causa das suas dívidas, não conseguiam pagar impostos por causa de Zaqueu? Eu entendo também o coração dessas pessoas. Então Jesus se senta à mesa onde ninguém gostaria de estar. E o reino funciona assim. O que parece escandaloso para nós é o que mais revela o coração do nosso Deus. Continuando, eu queria convidar você a ler novamente o verso 7 e o verso 8. E diz assim: todo o povo viu isso e começou a se fechar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A cena muda de tom aqui, né? Parece outra pessoa. Agora a gente não vê mais aquela correria, aquela multidão, empurra, Zaqueu tem que subir na árvore. Mas a gente vê uma mesa posta que o evangelista Lucas omite para nós o que foi conversado naquele dia. A gente não sabe. O que Jesus falou? Vai saber por que Lucas não quis contar, né? E é muito interessante que Zaqueu se levanta. E eu gosto de pensar também quando o texto diz que Zaqueu se levanta, é como se o texto estivesse dizendo: aquele estava morto. Aquele estava morto na sua espiritualidade, na sua fé, que tinha assassinado a sua ética por causa de dinheiro. Aquele morto se levanta. O texto bota isso de propósito, como se ele estivesse dizendo assim: Zaqueu podia ter ficado sentado, não, ele se levanta, como se ele estivesse saindo da inércia que ele tinha vivido até aquele momento. E nós, muitas das vezes, vivemos inertes na nossa vida, mortos, com corpos tirados das nossas casas, do nosso trabalho, da nossa igreja. Aquela coisa sem forma, cinzenta, fria, gelada. Quantas vezes o Senhor ceia na nossa casa, a casa do nosso coração, e nós não nos levantamos? E a gente continua o mesmo. Zaqueu então aí começa a falar, não como o negociador que ele era, mas como uma pessoa transformada, perdoada. As suas palavras então passam a sair com a leveza de quem não deve mais esconder nada.
A fé faz isso com a gente. A fé nos move, nos levanta, nos tira da inércia, nos faz fazer alguma coisa. A Bíblia vai chamar isso de arrependimento. E existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Porque o remorso ele é centrado em mim. Você está arrependido, mas você está olhando para você mesmo. Mas o arrependimento, de verdade, ele é centrado em Deus. Porque o arrependimento pressupõe que Deus irá perdoar você. Como eu posso me arrepender de algo que eu não posso receber o perdão daqui? O remorso, ele muitas das vezes nos paralisa. E Zaqueu podia ter ficado paralisado naquela noite. Ele podia ter ficado ali sentado, inerte, olhando, com vergonha. E talvez ele podia ter falado: é verdade, Jesus, eu tenho que mudar de vida, né? É verdade. Não, Zaqueu não fica na confissão de quem ele era. Ele vai além. Ele começa a viver de modo diferente. Ele começa a enxergar que no mundo, na cidade, na cultura, o valor está naquilo que a gente guarda. Mas no reino de Deus, o valor está naquilo que a gente entrega, que a gente devolve, que a gente restitui, que a gente retribui. E quem assiste aquilo, talvez, não aquela multidão naquele dia, que Jesus estava num lugar fechado, mas aqueles discípulos, talvez estavam pensando: é, Jesus, o caminho passou no buraco da agulha, né? Eles com certeza pensaram no julgamento que eles deram para aquele jovem rico, talvez no dia antes, e pensaram: a gente julga pela aparência das coisas. Eles viram aquele homem religioso, homem fiel, pensa assim naquele pastor incrível. Mas quando Jesus foi cavocando um pouco mais, aquele homem era avaento, idólatra do dinheiro. Mas Zaqueu, aquele que todo mundo odiava, esse homem entende e decide devolver aquilo que ele tinha roubado. Vamos ver de novo o verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Depois de anos acumulando, extorquindo, destruindo a vida das pessoas, ele começa agora a restituir o mal que ele fez. Ele não simplesmente devolve o mínimo da lei. Quando você roubava bem na lei, você tinha que devolver o dobro, como se fosse danos morais, saca? Você roubou 100, você devolve 200. É 100 que você roubou e mais 100 de danos morais. Essa é a linguagem atual. Mas ele decide ir para além da lei. Não, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque se eu tirei de alguém, e essa é a lógica de Cristo, se eu tirei de alguém, eu não vou simplesmente devolver o que eu tirei e restituir pelo mal que eu fiz. Eu vou abençoar. Porque se os primeiros, vamos pensar em R$400 aqui para ficar fácil. Se os primeiros R$100 da história é a devolução que foi roubado, e os outros 100 seria, digamos assim, os danos morais, os outros 200 é a bênção. É como se você estivesse restaurando: olha, irmão, eu te quis mal, mas eu te abençoei mais do que eu te prejudiquei. A justiça da lei e da religião não pode ser exata, mas a justiça do evangelho, ela é generosa, porque a lei mede o dano das coisas, mas a graça, o evangelho, vai medir o coração. Então, a fé verdadeira, guarda isso, a fé verdadeira, que nós somos chamados a ter, a cultivar, não foge do passado. Ela não nega o erro e também não se esconde atrás das desculpas. A fé verdadeira pergunta: o que ainda dá para restaurar? Às vezes a gente olha e não dá para devolver o que a gente tirou de alguém.
Às vezes a gente só consegue pedir perdão. Às vezes a gente só consegue servir em silêncio, cuidar do que sobrou. Mas o arrependido não corre do dano. Ele se aproxima do dano. Não é um pagamento de uma dívida, mas como quem celebra a chance de refazer algo, restituir algo. O gesto de Zaqueu ensina isso para nós. Ele não está tentando se salvar. A salvação já foi dada. Ele já recebeu a salvação de Jesus. E ele está testemunhando que a salvação chegou na vida dele. E se chegou na vida dele, não pode terminar na vida dele. Tem uma coisa como crente, também já aprende, que é muito bom, estava conversando com o Carol sobre isso, que é a salvação pessoal. Ou seja, nós queremos que ele precisa se arrepender, que a gente precisa pedir perdão pelos nossos erros, ou pecados, ou falhas, e viver como cristãos, não só como pessoas que vão no domingo e é isso. Mas a salvação pessoal, ela tem que ter um impacto comunitário. Ou seja, se Cristo me salvou, ele me salvou do quê? É só do pecado? Também. Mas tudo que o pecado afeta na minha vida e no meu dia a dia, e afetando o meu dia a dia, afeta o meu irmão. Então, se Cristo me salvou e essa salvação não transborda, tem algo errado. Então, o resultado prático que a gente tem que mirar é: não simplesmente devolvamos, que a gente possa buscar reconciliação. E eu sei, talvez você esteja pensando, que existem prejuízos que não cabem no número, né, que a gente possa dar para alguém, um presente ou algo que a gente possa fazer. Às vezes foi uma confiança quebrada. Às vezes foi um tempo desperdiçado. Às vezes foram palavras que a gente lançou e que feriram. Mas é nesse momento que o Evangelho continua trabalhando no nosso coração. Deus é o contador das perdas invisíveis e o restaurador das coisas que não voltam. Zaqueu lhe devolve o que pode, mas o que está acontecendo ali vai além do dinheiro. Porque a justiça do reino não se limita ao que foi tomado. Ela devolve a dignidade daqueles que a perderam. Então, a gente precisa de fato começar a refletir no nosso coração. Como a gente pode viver isso aqui? Se a gente não falar de Cristo, fica só moca, né? Queria convidar você para ler comigo o verso 9 e o verso 10. E diz: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mira isso. Buscar e salvar o que estava perdido. Essa também é a nossa missão. Com aqueles que a gente fez algum mal, que a gente possa buscar e salvar o que foi perdido naquela relação, o que foi perdido naquela história. E Jesus começa essa declaração falando algo que é um padrão no Evangelho de Lucas, que é a palavra hoje. Aparece em outros momentos dos Evangelhos também. Ela foi dita aos pastores no começo do Evangelho. Hoje nasceu o Salvador. Ela foi dita na sinagoga. Hoje se cumpriu a Escritura. Ela foi dita por um ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ela também é dita aqui. O hoje de Deus interrompe então o depois dos homens. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente se arrepender, a gente não pode simplesmente ter a consciência que a gente errou. Senão não adianta nada. Jesus não veio simplesmente curar a consciência, veio curar o mundo. Então eu sei que vem alguém. Aí eles falam assim: Senhor, desculpa, errei com fulano. E fica por isso mesmo. Não.
Se eu errei, eu tenho que reconstruir aquilo que eu destruí. Nossa, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que tomar vergonha na cara. Não, se você tomar vergonha na cara, nem eu se tomar vergonha na cara. Não precisamos disso. O que nós precisamos é agir como Jesus. Não é sobre a sua consciência de, eu sei que isso é verdade, mas eu não consigo viver. A gente não consegue viver porque tem coisas que nos atrapalham a viver. Coisas que a gente não quer abandonar para viver. Coisas que Zaqueu quis abandonar para viver. Então, se a gente não decide, eu vou abandonar. Pode ser uma ideia. No caso de Zaqueu era dinheiro, né? Esse é o seu caso. Pode ser outras coisas. Aplica na sua vida. Mas algo precisa ser feito. Então, enquanto o mundo vai adiando as mudanças e a gente vai adiando as mudanças que são necessárias na nossa vida, Jesus chega para nós e fala, hoje. É o que ele fala para você hoje. Hoje. Então, a graça de Deus, ela não marca um horário, ela invade a nossa agenda. Se a gente não vive isso, a gente vai ver só uma vida de pressa, depois eu resolvo, isso aí é secundário, e a gente vai perdendo a presença do Senhor. E a segunda declaração de Jesus é, este homem também é filho de Abraão. É muito interessante, porque aquele que parecia ser filho de Abraão, que era no capítulo anterior, e aí eu trago a parábola novamente. Vamos ler a parábola? Toma aqui já, né? Vamos ler a parábola porque eu acho que vai trazer para nós. Verso 9 do capítulo 18. Estou no capítulo anterior. Ali está, capítulo 18, verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito, eu imagino que chorando, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus diz, né? Eu lhes digo que esse homem, e não um outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ou seja, aquele jovem rico, os discípulos, né, vamos falar a verdade. Como a gente tem dificuldade de entender as coisas. Né? Jesus acabou de contar isso aqui, aí vem, imagina, Jesus acabou de contar a parábola, aí vem o jovem rico e tá os discípulos boiando, sei lá, devia estar contando dinheiro, feliz que ia entrar no time. Distraídos do que interessa, como muitas vezes a gente está. Então, aquele Zaqueu, que antes era visto como traidor, agora finalmente é reconhecido como um herdeiro de Abraão, filho de Abraão. O que a cidade exclui, Cristo reintegra. Ser filho de Abraão não é simplesmente um título étnico, eu sou judeu, sou filho de Abraão, não. É uma identidade espiritual. Por quê? Quando Deus deu para Abraão um filho amado, que ele queria muito, Deus chegou para Abraão e falou, vai lá no monte, leva seu filho, leva a lenha, e aí já vou ter essas, beleza, vou levar a lenha, calcular aqui, quanto depois vai gastar, beleza? E ele falou assim, e leva seu filho. E aí, Abraão deve ter pensado assim, beleza, e o cordeiro? Não, você vai sacrificar o seu filho. E Abraão não questiona, não. Talvez eu questionaria, né, gente? Vocês questionariam? Eu questionaria. Ele vai. Ele obedece. Zaqueu ficou no Abraão. Ele olhou para a paixão dele, que é dinheiro, e entregou. Então,
Quando ele faz isso, abençoando pessoas, ele cumpre aquilo que Deus diz para Abraão. Deus não diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Zaqueu não abençoou todas as famílias da terra diretamente, mas abençoou as pessoas daquela cidade. E a história gravada nesse livro nos abençoa até hoje. Então, a fé que um dia começou com Abraão vai florescendo na casa de um homem improvável, que é cada um de nós. Também somos improváveis. Jesus não diz: seja um filho de Abraão. Jesus diz: você é um filho de Abraão. Então, o Evangelho devolve para nós a nossa identidade. Enquanto o nosso coração está na cidade, no mundo, a nossa identidade vai estar nessas coisas. A nossa prioridade estará nessas coisas. Os nossos desejos estarão nessas coisas. Os nossos sonhos estarão nessas coisas. Mas quando a gente recobra a identidade de que nós somos filhos de Deus, seja Abraão, a nossa identidade passa a ser, como descreve um dos grandes descritores de fé de Abraão, que é o pai da fé. Olha, obviamente nós não somos Abraão, mas nós somos chamados a ser pais e mães da fé de muitas pessoas. Mas para isso nós precisamos ter o coração de Zaqueu. Então o Filho, Jesus, nosso Deus, revela o sentido de tudo. Que ele não veio buscar e salvar quem já está pronto. Então talvez você se ache muito indigno. Bem-vindo. Esse lugar é para você. Esse lugar é para quem se acha Godô. Em outras ocasiões, os fariseus vão brigar com Jesus, vão discutir com Jesus. Por que você está comendo aí com essas prostitutas e cobradores de impostos? Ele fala a mesma coisa. Eu vim curar quem está doente. Vocês já são muito bons, não são? Não precisa de médico, não. Então, na verdade, na comunidade de fé, nós precisamos ser pessoas que somos vulneráveis. Porque a gente não é tão bonzinho assim, não. A gente não é especial. Ai, mas eu toco no louvor. Parabéns. Bom, isso para dança significa nada. Ah, mas eu prego. Glória a Deus, aleluia. Para Deus, impressiona o Senhor. Nada impressiona ele, né? Deus não quer ser impressionado, gente. Ele quer ser obedecido. Ele quer ser amado. Ele quer ser seguido. Impressionado. Aliás, só tem uma pessoa que impressionou muito Deus, já, que é Cristo. Impressionou bastante. Impressionou tanto que ele comprou pelo seu sangue todos nós. Então, a história daquele encontro é uma miniatura da cruz. A história de Lucas 19 que a gente leu aqui tem tudo a ver com a cruz, porque nesse momento o santo entra no território do pecador, assume o risco e restaura aquela família, aquele homem. Esse mesmo anúncio vai ecoar para nós hoje, já encerrando aqui nosso lábio de hoje. Enquanto Lucas 18 a gente leu e as pessoas vão tentando se aproximar de Deus, a viúva insistindo, o jovem rico vai poder perguntar para Jesus, o cego vai clamando. Lucas 19, Jesus decide só atravessar a rua e jantar na casa daquele homem que, aos olhos das pessoas, não merecia. Em Cristo, o acesso está aberto. O herói da história aqui não é Zaqueu. Tem uma música bonita, a gente estava na hora de escolher as músicas. Eu falei assim, não bota como Zaqueu, não. Como Zaqueu. Nada contra a música diretamente, a música contém uma heresia. Mas ela foge um pouquinho do ponto. Vai ser uma música bonita. Porque a música vai citando outras coisas, né? Vai falando do milagre, né? Vai falando de milagre. O texto está ali falando de milagre. E vai deixando mais palatável aquilo que Zaqueu viveu. E joga o texto para o outro lado, né? Parece que está falando de outra história da Bíblia. Apesar de ser uma música muito bonita. Mas a gente precisa desse gostinho amargo de quem na sua vida você precisa abandonar? Quem na sua vida que está atrapalhando você ser filho de Abraão? Ser filho de Deus?
Em Cristo esse acesso está aberto. E eu digo para você, nenhuma culpa é alta demais, nada que você fez. Nenhum passado é longo demais, não interessa o que você viveu. Nenhuma casa é pequena demais, não importa o que você tem. Ele atravessou o pecado, a vergonha e a morte para chamar você. Porque Ele ama você. Não me interessa o que os outros disseram. Não interessa nem o que eu digo. Esse pessoal tem isso, né? O pastor falou, não, o que eu falei, se não estiver aqui, você ignora e me repreende. Porque na realidade, Jesus nos convida, não para faça algo, mas abra-se. Abra a porta da sua casa para eu sentar na sua mesa e falar o seu coração. E aí você vai se transformar. Um coração ensinável, aberto, disponível. O Evangelho vai trazendo para nós, transformando o lugar onde a gente se escondia, transformando na casa de Deus. Toda a história que a gente deu aqui foi sobre isso. A graça de Deus é um movimento. O mais impressionante não foi Zaqueu ter subido na árvore para ver Jesus. O mais impressionante foi Jesus ter levantado o olhar para ver Zaqueu. Que Zaqueu o merecia. E nós já merecemos. Então eu queria dizer para você que Jesus te chama quando ninguém está te vendo. Jesus entra no seu coração quando talvez ninguém deixaria. Ele repara a nossa história quando ninguém mais acredita que é possível. A graça não começa no seu esforço, nem na sua disposição, nem por você ser bom demais, nem por você ser muito crente. Ah, entendi teologia. O diabo não entende, irmão, fica tranquilo. Isso significa nada. A graça começa no olhar de Jesus para você e para ele. O olhar que nós nunca daríamos para as pessoas que a gente não gosta de Jesus dar. Quando esse olhar nos alcança, o que estava morto dentro de nós começa a pulsar e a gente se levanta. A gente começa a agir como vivo e não mais como morto. E é muito interessante, né? Um homem baixinho, né? Essa questão de se levantar. Talvez ele se levantou e ficou na mesma altura de todo mundo, né? Mas ele se ergue, não mais em uma árvore, mas em uma mesa que ele participou. Então, talvez o que a gente precisa fazer seja restaurar, não o nosso passado, porque o nosso passado já foi, mas relacionamentos que ficaram quebrados na nossa história, feridas que o tempo não curou, a gente precisa revisitar, lugares da alma que ainda estão trancados no nosso coração, a gente precisa abrir. A cruz é a prova disso. O próprio Filho assumiu a nossa culpa e devolveu o que o pecado havia tomado: comunhão, dignidade e vida. Jesus faz muito mais do que Zaqueu. Ele não entrega metade dos seus bens. Ele entrega todos os seus bens por nós. Tudo. Ele sobe numa cruz e não é numa árvore. Ele sobe numa cruz. Porque lá do alto daquela cruz, que é um lugar alto, ele conseguiria nos olhar nos olhos, sem que a multidão atrapalhasse, para olhar nos meus olhos e nos seus olhos. A cruz é a suprema restrição. Jesus ali não entrega apenas 4 vezes mais, ele entrega infinitamente mais. Como diz o texto, Deus tem preparado para Deus tem preparado para aqueles que Ele ama o quê? Quando a gente para pensar sobre isso, e a gente entende, a árvore da curiosidade, onde Zaqueu estava, onde aquele homem que se coloca numa posição meio infantil, para poder enxergar de longe, vai apontando para esse amor de Cristo, que faz muito mais do que subir numa árvore e ser um pouco humilhado naquela cidade. Ele foi muito humilhado para nos chamar, para nos salvar, para mudar nosso coração. Uma humilhação muito mais profunda do que ser mal visto na cidade por subir numa árvore. Ele foi mal visto por todos aqueles homens que estavam ali. A cruz era um escândalo.
essa mesa simples de Jericó. E queria lembrar você que Jericó é a cidade que Deus olha para os não favorecidos. Existem 2 personagens na Bíblia que eram muito odiados e foram restaurados. E os 2 são meus. O segundo é Zaqueu. Mas primeiro está lá no Antigo Testamento, uma mulher prostituta chamada Raabe, que inclusive é um dos antepassados de Jesus. Aquela mulher, enquanto a cidade estava sendo cercada pelo exército de Israel, recebe os espias de Israel na sua casa e pede para que eles não destruam sua casa e diz que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Deus amou tanto aquela mulher que o filho dele tem o sangue daquela mulher. Olha que coisa. Então o Senhor ele vai olhar para a vergonha da sua e da minha vida e vai transformar numa festa. O lugar de exclusão vai se transformar em lugar de aliança. Ele ainda entra nas casas. Ele ainda chama pelo nome. Ele ainda senta na mesa. E ele te chama hoje. Hoje. Você estará comigo. A gente fala, quando ele fala para o ladrão na cruz, né? Hoje estarás comigo com o paraíso. Nós vivemos um reino. E somos chamados a antecipar o reino. Às vezes a gente crê que uma antecipação, que é uma coisa, uma fascinação pelo céu, e não é muito bíblica, não. Como se tudo que eu faço aqui é só pro céu. Não. No Testamento ensina isso. O Novo Testamento nos ensina a antecipar o céu neste mundo. Para que o reino de Cristo venha, não porque ele não chegou, acho que mais pedaços do território inimigo, do Satanás e do mundo, e do dinheiro e do poder, possa ser tomado pelo reino de Deus. E como que eu faço isso? Quando eu olho para Zaqueu e para os Zaqueus na nossa vida, não mais com ódio, mas com o olhar de Jesus. Jesus é o herói da história. Então, eu não sei como você veio aqui hoje, eu não sei como tem sido a tua história, a tua trajetória de vida, eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei saber, mas Deus sabe. E se Deus souber, Ele te chama hoje e te convida para sentar na mesa dele. Só que para fazer isso, você precisa se desarmar. Você precisa abandonar seu status, suas convicções, suas certezas e estar de coração aberto a viver algo novo com Jesus. E se Ele entrar na sua mesa, entrar no seu coração, você sairá dessa porta diferente. Queria convidar você a abaixar sua cabeça para que a gente pudesse orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para te agradecer por tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. Que nós possamos, Senhor, trazer no nosso coração a verdade de que nós precisamos primeiro sermos humildes para receber o Senhor na nossa casa. Segundo, estarmos disponíveis, Senhor, para oferecer para o Senhor, ou seja, oferecer para o próximo, aquilo que tem roubado o meu coração. E terceiro, estarmos dispostos a fazer muito mais do que reconstruir, restituir aquilo que a gente roubou, mas a abençoar. Eu só posso inspirar, Senhor, a gente a consertar os erros que nós temos cometido e fazer muito mais do que um mero pedido de desculpas, mas nós materializarmos esse arrependimento que está no nosso coração. Mas nós só podemos fazer isso se nós confiarmos em Ti. Se a Tua presença for muito real na nossa vida. Porque não é pelas nossas obras, méritos ou força de vontade que nós seremos pessoas diferentes. Mas porque o Senhor nos chamou e pela Tua graça, o Senhor vai nos transformando, como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória. Que dia após dia, que domingo após domingo, que manhã após manhã nós possamos ser diferentes e possamos trazer para o nosso coração a mentalidade de Cristo, que entrega tudo o que tem para amar o outro. Que eu possa entregar tudo que eu tenho para minha esposa,
que nós possamos fazer isso para aqueles que estão na nossa casa. E nós possamos entregar tudo que nós temos para as pessoas que trabalham conosco. Que a gente possa reconstruir os lugares onde nós estamos. E sejamos, Senhor, pessoas que trazem paz, harmonia, tranquilidade e não indiferença. Que sejamos diferentes. Eu peço perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Mais uma vez. Que o Senhor possa perdoar o nosso coração, que muitas das vezes se torna endurecido como daquele jovem rico. E aquele jovem rico perdeu uma grande oportunidade. Ele podia ter dito uma coisa que muitas das vezes, quando nós nos deparamos com aquilo que nós precisamos viver no Evangelho, a gente não faz. E a gente faz como esse homem desanima, se entristece, vai embora, desiste. Mas a gente pode fazer uma coisa que aquele homem não fez. Ele podia ter feito. Falar para Jesus: Senhor, eu não consigo. Me ajuda a conseguir, Jesus. Muda o meu coração. Eu não consigo, Senhor, perdoar aquele irmão. Eu não consigo pedir perdão para aquele irmão. Eu não consigo restituir aquilo que eu tomei. Eu não consigo reescrever a história que eu destruí. Mas o Senhor consegue. Faz isso em mim. Eu queria convidar cada um de vocês a orarmos nesse tempo, através dessa música, para que o Espírito Santo possa estar em nós, a gente possa celebrar, cantar e possamos nos render a esse Deus que entra em nossas casas. Em nome de Jesus. Amém.